Boa noite, Brasil, bom dia, Itália, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje eu finalmente vim trazer um vídeo sobre a primeira parte da segunda temporada de Wandinha que saiu na Netflix esse mês. E eu demorei pra trazer porque eu queria ver primeiro a primeira temporada pra depois rever, na verdade, a primeira temporada, pra depois trazer o vídeo sobre a segunda temporada e ver a segunda temporada. Então esse vídeo vai ser spoiler, se você não quer spoiler, veja a série primeiro antes de ver esse vídeo. E se você não se importa, só fica aí, por favor, gentileza. Eu já tô achando esse início dessa segunda temporada um pouquinho mais sombria do que a primeira, e eu acredito que isso se deve ao fato de que a Jenna Ortega agora é produtora executiva da série, então muito provavelmente uma coisa tem a ver com a outra. Mas agora falando da série, a série começa ainda nas férias de verão, e que a Wandinha tá tentando não, ela vai atrás de um serial killer que, além de as suas vítimas, ele pega os cabelos dela também e faz uma boneca parecida com a pessoa que ele, levou de arrasta, e pra poder guardar de recordação. Aí ela vai lá, dá um jeitinho nele, arranca o cabelo dele também, né, porque assim, e manda ele pra prisão onde é que ele deveria estar. É nessa parte também que a gente vê que ela aprimorou as habilidades dela, das visões, e agora ela tem controle sobre as visões dela, e ela só vê quando ela quer. Só tem as visões quando ela quer. Mas também a gente vê que ela meio que abusou desse poder dela, e agora toda vez que ela tem visões, desce umas lágrimas pretas escorrendo. Inclusive, nessa casa do serial killer, ela vê uma boneca que na cabeça dela é parecida com a Enid, e ela pega pra dar de presente pra Enid. Agora, a caminho de Nevermore. Inclusive, alguns nomes podem estar em inglês, porque eu vejo a série em inglês. A caminho de Nevermore, a gente descobre que o Feioso também está indo pra Nevermore e ele conseguiu as suas habilidades. Conseguiu, não sei se é a palavra certa, mas ele agora tem as suas habilidades, que são as mesmas do tio Chico, que é de eletricidade, soltar faísquinha pelo dedo. Inclusive, ele vira pro Gomes, pro pai dele, né? Que é tipo assim, engraçado como o Dom pulou você, né, pai? É tão estranho ter pulado você. O shade do próprio filho. E aí, nisso, a gente descobre que realmente o Gomes não tem poderes. E fica a pergunta de como que ele foi pra Nevermore, como ele ainda é um excluído sem ele ter poderes. Ser um excluído não tem nada a ver com o que pode fazer. É um estado de espírito. Falando do Feioso, ele teve um baita de um glow up. Tá, amores? Era só isso que eu queria falar. Assim como o Feioso teve seu glow up, muitos outros personagens tiveram também. É nesse primeiro episódio que a gente revê os nossos queridos personagens. Inclusive, eu amei a nova caracterização da Enid. Eu acho que tá, sei lá, mais legal, não tá tão bobinha, bestinha que nem na primeira temporada, apesar dela ser muito feliz ainda. Muito feliz, que eu digo, muito alegre ainda e muito colorida. Mas ela tá um pouquinho diferente, eu amei a caracterização nova dela. A gente também vê o Eugene, que voltou pra Nevermore, mesmo que as mães dele não queriam. Caraca, essa concordância verbal dessa frase foi maravilhosa. Mas ele está de volta a Nevermore eu não sei se é casa que fala, tipo casa de Hogwarts, mas enfim, no Caliban Hall, que é a parte dos dormitórios lá, Caliban, que era o do Gomes, e agora ele vai dividir quarto com o Feioso, que tentou ali uma aproximação com o pobre do Eugênio, só que o Eugênio não tava muito afim. A gente também vê a Bianca e o Ajax, que não mudaram muita coisa, mas eles continuam sendo icônicos e é sobre isso. Nessa parte de rever os antigos personagens, a série também dá uma leve explicada sobre por que o Xavier não está o Xavier não está nessa temporada. E eu achei até bem plausível. E é isso, eles deram um jeito de tirar o ator sem acabar 100% com o personagem, porque o personagem ainda participa de um outro momento ali pro meio dessa primeira parte, mas ele não está presente. Eu achei bem interessante o que eles fizeram. E caso você não saiba o que aconteceu e por que o Xavier não está mais o Xavier não está mais nessa temporada, se você tem mais de 12 anos, eu recomendo você dar um Google. Além dos personagens que a gente já conhece, nós tivemos alguns personagens novos que a gente vai começar a conhecer agora. Por exemplo, o Bruno. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Que é um lobo ali do bando da Enid, eu acredito, no caso. E que vai servir como triângulo amoroso com a Enid e o Ajax nesse primeiro momento, né? Eu achei meio paia, pra falar pra vocês.
mas, né, enfim. Ele também serve como um novo interesse amoroso da Enid nessa temporada. E nós também conhecemos a Agnes, que ela é meio esquisita na minha humilde opinião. Pode me dar um autógrafo? Tem também o novo diretor de Nevermore, porque lembra que a Larissa morreu na primeira temporada, então temos um novo diretor, porque uma escola não pode ficar sem diretor, que é Barry Dort, o nome dele. E assim, ele apareceu 2 segundos na tela, eu falei, não gosto deste homem. E eu também tenho a sensação de que eu já vi o ator em alguma outra série, mas eu não sei qual. Então, assim, só foi uma sensação mesmo. Mas pra mim, esse novo diretor não é uma boa pessoa e eu não confio nele, eu não gosto dele, não gosto do personagem dele, e é isso aí. Nisso tudo, a gente ainda descobre que a Wandinha e a trupe dela estão famosos porque eles salvaram a escola no ano anterior. E a Wandinha odeia isso, logicamente. E a Agnes, que é a menina que eu acho estranha, ela é uma fã número 1, assim, da Wandinha e ela é meio esquisita. E ela vive pedindo autógrafos e afins, e a Wandinha odeia. Logo nesse primeiro episódio, a gente também já é apresentado ao novo vilão dessa primeira parte, que tem a ver com corvos e afins, e aí depois a gente descobre que ele é um aviário, né, e aí ele mata, né, as pessoas usando corvos, e um corvo específico que não tem um olho. É meio... Fora ainda toda a questão com o Stalker da Wandinha que teve no final da primeira temporada, bem no final da primeira temporada, ele está de volta... Está de volta não, que ele nunca foi embora. Mas ele está aqui também no início dessa segunda. Isso tudo que eles estão chegando em Nevermore, a Mortícia é convidada a organizar o baile que vai ter em Nevermore. Não sei baile de quê, mas é um baile que vai ter e a Mortícia é convidada a organizar. Muito pelo fato da mãe dela, que a gente vai conhecer um pouquinho mais pra frente, ser antiga aluna de Nevermore e uma das mais ricas também. Mas dela a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Só que ela é convidada pra organizar o baile e que agora ela vai estar dentro da propriedade de Nevermore. E a gente vai ver muito mais da família Addams e si nessa temporada e da relação da Mortícia com a Wandinha, que a gente descobre que nem é tão boa assim. Elas não são mãe e filha muito exemplares. E além disso, nós também vamos ver um pouco mais, eu acredito, né, no caso, da amizade da Wandinha com a Enid, que tá meio conturbada agora, né? As pessoas evoluem. E aí a Enid evoluiu, aparentemente ela não quer mais ser capacho e ela não quer mais ficar entrando em perigo com a Wandinha. Então nós vamos ver E ela também só quer saber do outro menino, do Bruno. Então acho que vai ser bem interessante acompanhar essa nova dinâmica de amizade delas. Agora, no segundo episódio, nós temos o dia da pegadinha, que o Stalker da Wandinha... Aliás, tem várias pegadinhas durante o episódio. O Feioso e o Eugene ajudam o Ajax a fazer uma pegadinha no Bruno. Gente, Bruno! Porque tem toda aquela questão do triângulo amoroso. E o Stalker da Wandinha acaba fazendo uma pegadinha que coloca em risco... Olha, ficou Wandinha pegadinha. Coloca em risco a vida da Enid, porque ele sequestra a Enid e o fulaninho Bruno lá. E tem toda uma cena com as espadas descendo do teto, assim, e que a Wandinha precisa solucionar um enigma pra poder salvar os dois. E essa cena das espadas descendo me lembrou muito uma cena de Agatha, que é a série do Disney Plus, que tem essa cena de espadas descendo. Me lembrou, me deixa. E é nessa parte que quando a Wandinha consegue salvar a Enid e o Bruno, que eu não gosto dele, não sei por que eu não gosto dele, que a gente descobre quem é o Stalker da Wandinha, que no caso é a tal da Agnes, que é a fã número 1 da Wandinha. Ela só faz essa pegadinha e tudo isso pra chamar a atenção da Wandinha e, sei lá, ganhar algum tipo de reconhecimento que ela não ganha porque, né, a Wandinha, e ela não gostou nem um pouquinho de ter dessa pegadinha e de ter que salvar a Enid e o fulano. E falando dessa questão que a Wandinha não gostou de terem da Agnes ter colocado a vida da Enid em perigo, eu gostaria de falar uma coisa que é uma das coisas que eu mais amo na família Addams. Apesar dessa vibe sombria deles, que eles gostam de assassinatos, eu não sei se o YouTube vai acabar com a minha pessoa por estar falando esse tipo de palavra,
mas eles gostam, né, desse tipo de tema. Por exemplo, na primeira temporada, acho que é no início da primeira temporada, quando a Mortícia vira pra Wandinha e fala: eles iam te acusar por tentativa de homicídio. A Wandinha responde: nossa, que podre, né? Todo mundo vai saber que eu não fui até o final. Mesmo gostando desse tipo de situação, primeiro, eles têm muito respeito uns pelos outros dentro da família Addams, e segundo, quando acontece algo realmente ruim, eles não curtem isso, entendeu? Vou explicar. Foca aqui, pega na minha mãozinha, vem comigo. Um exemplo é esse próprio episódio. Ei, tudo bom? Um exemplo é esse próprio episódio em que a pegadinha quase custou a vida da Enid. Mesmo gostando desse tipo de pegadinha, a Wandinha tinha guilhotina, né? De brinquedo e afins. Ela não gostou nem um pouco da pegadinha porque mexeu com a vida da amiga dela. Além disso, tem o ápice da primeira temporada, que foi a luta com Crackstone, e quando no início o Rowan fala pra ela que ela vai ser responsável por acabar com a escola de Nevermore, ela não gosta nada disso. Inclusive ela comenta com Wandinha? Com Mãozinha que ela seria responsável por alguma coisa ruim, e não ruim bom, ruim mesmo, e ela tinha que fazer alguma coisa pra impedir isso. De fato fez, ela salvou a escola. Meu Deus, quase que eu derrubei o negócio. E ela salvou a escola. Pra mim dar uma grande profundidade na personagem, e é muito legal ver como a Jenna Ortega consegue mostrar isso pra gente só com olhares, porque a Wandinha não tem expressão. E como a gente consegue sentir isso na personagem, e isso faz eu gostar muito mais da família Addams, da Wandinha e da série no geral, por conta dessa questão. Voltando um pouquinho de novo na parte da pegadinha, antes da Wandinha chegar até o local. Caraca, a pegadinha e Wandinha não vão juntos na mesma frase. Legal, não dá certo. Antes da Wandinha chegar lá na parte mesmo que ficava a questão do negócio, tinha um corredor, ela tava passando por um corredor e aparecia uma pessoa, alguma coisa, né? Pessoa é forte. Uma coisa encapuzada com capuz, uma capa vermelha e uma máscara de boneca indo atrás dela, assim. E apesar de eu concordar com algumas pessoas que acham que essa pessoa encapuzada é a Agnes e que fazia tudo parte da pegadinha, eu não tenho tanta certeza assim. Faria sentido porque a Agnes fica invisível, porém, eu não sei, me deu um trem ruim, e eu acho que essa boneca aparece, até a máscara aparece em um outro momento na série e na abertura, e eu acho que isso não acabou aí. Não sei lá. Na abertura tinha muita boneca pra ser só esse mono do início e a menina da pegadinha. Eu duvido um pouco que isso tenha acabado por aí. Eu acho, pode ser que não, que a gente vai ver um pouquinho disso ainda na segunda parte, mas muito provavelmente não, eu só acho mesmo. E depois disso, logicamente, teve uma rixa da Enid com a Agnes, né, porque é natural você ficar brava com a pessoa que tenta, né, você. E aí a Wandinha pega a Agnes pra ser meio que capanga dela e ajudar a Wandinha nos rolês dela lá. E a Enid não gosta muito disso, e isso acaba conturbando um pouco a amizade delas por motivos óbvios, né? De ciúmes, e com a menina que quase a amiga dela. Faz sentido, coitada da Enid. Aqui nesses primeiros episódios a gente vê também que a mãe da Bianca, que a gente conhece lá na primeira temporada, tá com certos problemas e a Bianca tá ajudando ela. E também vemos que a Bianca é chantageada pelo novo diretor a usar o canto de sereia dela nas pessoas, para que as pessoas doem pro fundo do baile, para poder fazer o baile, né? Tem todo um rolê de explicativo porque que a escola tá sem muita verba, né? E aí ele chantageia a Bianca falando que se não conseguissem muitas doações, não conseguissem arrecadar muitos fundos, eles iam ter que cortar os alunos bolsistas. A Bianca é uma aluna bolsista, pelo que eu entendi. E aí tem toda essa questão nessa primeira parte toda dela sendo chantageada constantemente pra usar o canto de sereia dela, que a gente sabe muito bem da primeira temporada que ela não gosta de usar. Mas ela não tem escolha. Daqui pra frente no vídeo as coisas ficam meio confusas, mas foca aqui que a gente consegue entender. Nós também descobrimos o paradeiro do Tyler. Ele foi parar em um hospital psiquiátrico de Willow Hill, que tem muita coisa ligada a esse hospital, então
Aguenta. Ele também desvive a Laurel Gates nesses 4 primeiros episódios, que se a gente sabe muito bem da primeira temporada, que era a mestra dele. Agora ele é um Hyde sem mestre, o que, pelo que a gente tinha entendido na primeira temporada, não poderia acontecer. E agora a gente vai ter que ver como que isso vai rolar. Eu tenho algumas teorias sobre isso, mas eu vou falar num próximo vídeo, então segura aí que eu já falo desse próximo vídeo. Voltando à família Addams, temos toda uma questão com a Ophelia Trump, não sei falar o sobrenome deles, que é a irmã da Mortícia. A gente conhece ela lá na série de 1960 da família Addams, que ela era toda alegre, felizinha, etc e tal. Temos um mistério porque ela sumiu, ela foi pra Willow Hill e desapareceu, porque a gente descobre que a Mortícia pediu pro tio Chico, que tá de volta nessa temporada, ir lá atrás, ir em Willow Hill atrás da Ophelia, e quando ele chegou lá, ela tinha saído, ela tinha ido embora. E aí ela tá desaparecida há 20 anos, e aí sobre isso aí a gente tem todo esse mistério de onde é que ela foi parar, se ela vai aparecer, se ela não vai aparecer, já engatando nessa relação de irmãs, temos a mãe da Mortícia, que, veja bem, não é a vovó Addams, não é a vovó Addams que a gente conhece do filme da família Addams. É filme? Eu acho que é do filme. Tem o filme de animação também. Não é essa vovó, é a mãe da Mortícia, que a vovó Addams é a mãe do Gomes. A mãe da Mortícia e toda a questão de relação de mãe e filha da Mortícia com a mãe dela, que também não é boa. É uma grande, né, relação materna ali, ruim, entre a Mortícia com a filha dela, a mãe da Mortícia com a Mortícia, enfim, é uma grande confusão. A gente deve ver bastante disso na segunda parte. E é essa vó, a Trump, é Esther o nome dela, que é a grande questão do porquê que a Mortícia foi chamada pra organizar o baile, porque o diretor Dort queria que a Mortícia ligasse pra mãe dela e elas não se falavam. E uma confusão para poder ela arrecadar fundos, e aí ela se recusa a doar qualquer tipo de dinheiro se a Mortícia não devolvesse o livro da Goody Addams pra Wandinha, que já também é uma outra questão, e ela não devolve, e aí vira uma confusão, enfim. My family's not negotiable. E, pelo que fica entendido, a Esther e a Wandinha têm uma relação muito boa, aparentemente. Inclusive, a Esther compra um cemitério pra neta, por conta de toda a investigação da Wandinha e afins, blá 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 blá, sobre a questão, uma outra questão que eu já vou falar, e a pessoa dos corvos, etc e tal. Uma personagem nova que eu esqueci de mencionar é uma nova professora em Nevermore, que é uma nova professora de música. A gente tem, o nome dela é Isadora Capri. Ela aparentemente é uma musicista, uma cantora muito famosa. Ela também é uma loba, disseram, né, por aí. E é isso, até agora ela não fez nada que sei lá, nada que seja muito memorável, mas eu também não confio nela, porque ninguém nessa série é quem realmente é. Então, é isso. Voltando agora de novo ao episódio 2, o Ajax conta para os meninos da casa do dormitório Caliban, que inclui, né, o Eugene e o Feioso, sobre uma história de um menino de coração frágil. Inclusive, quando ele conta essa história, nós temos uma animação stop motion clássica de Tim Burton sobre a história, né, de um menino com coração frágil, blá blá blá, que ele era muito inteligente, que ele fazia muitas invenções, uma vibe mais Frankenstein, assim, e ele foi, né, ele tava morrendo, o coração dele era frágil, ele desenhou um novo coração pra ele feito de máquinas, né, um coração de metal, e aí ele era ganancioso, e aí ele fez um negócio, explodiu a torre do relógio, foi de base. E ele foi enterrado embaixo de uma árvore que tem um formato de caveira, não tem formato, mas enfim, tem uma caveira assim na árvore. É a história lá do menino. O Feioso, que queria mostrar alguma coisa, ele é meio inseguro, então eu não sei o que ele queria fazer, não sei qual era o objetivo dele com isso, mas ele vai atrás da tal da árvore, porque ninguém tinha ido atrás ainda, nananana, clássico, né? E aí, como ele tem a questão com os dedinhos dele lá, ele acaba revivendo. O menino estava enterrado, né? E aí, depois que o fulaninho sai do túmulo dele, ele é logicamente um zumbi,
né? Porque olha o tempo que isso aconteceu. E aí, inclusive, o Feioso dá o nome dele, do zumbi, de Slurp. E tudo vai meio bem, que assim, bem não tá, né? Mas tá meio bem até o Slurp começar a comer cérebros. Coisa clássica de zumbi. E aí, né, quanto mais ele come os cérebros das pessoas, ele vai se regenerando. E aí virando humano de novo. E aí, quando ele é revivido, ele tá de um jeito, no final dessa primeira parte ele já tá bem mais humano, ele vai se reconstruindo, assim, é um bagulho muito louco. E aí ele também, em algum momento, é colocado lá no hospital psiquiátrico de Willow Hill, mas ele sai da cela dele e caos e... Agora falando um pouco mais sobre o episódio, que eu acho que é o 4, do hospital psiquiátrico. Que o que acontece? A Wandinha pede pro tio Chico se infiltrar lá dentro do hospital pra descobrir informações sobre uma pessoa, que eu já vou falar quem é, e é lá que a gente descobre, né, a questão de quem é a pessoa por trás dos corvos, que é a assistente da terapeuta de Willow Hill, que também tratava o Tyler. Uma grande ali conexão entre um e outro. E aí, esta mona se chama Judy, provavelmente. E o pai dessa Judy, ele é Augustus Stonehurst, sei lá, bosta. É Augustus. Ele era um antigo professor, se eu não me engano, de ciências de Nevermore. E ele foi também internado nesse hospital psiquiátrico. E ele fazia experimentos com os excluídos, que é o povo lá de Nevermore. Ele fazia experimentos com os excluídos para tentar tirar o poder deles e passar para uma pessoa normal. E foi isso que ele fez com a filha dele, Judy. Pegou o poder de um excluído, de um aviário, e passou para Judy. E aí agora ela coisava corvos. E era todo um plano que ela tinha em memória do pai, uma questão lá, entendeu? Aí nisso que a gente descobre isso, deu uma confusão, o tio Chico foi lá, que é aquele negocinho dele de raiozinho, aí liberou todo mundo, caiu a energia do hospital, libera povo doido pra lá, povo doido pra cá. Tem também uma moça misteriosa que tá numa dessas celas que estão os cobaias, né, desses experimentos, e ela é muito esquisitinha, entendeu, coitada? E muito depressiva e afins, e ela é liberada também pela Wandinha, só que o que é curioso é que ela está numa cela de assim, estava escrito máximo cuidado, segurança máxima e afins, e ela não parecia ser uma pessoa muito perigosa não, então acho aí, tem algumas teorias, acho que a gente deve ver alguma coisa, aliás, estou curiosa pra saber se a gente vai ver alguma coisa dela na segunda parte, ou se eles vão ignorar completamente essa mulher e fingir que ela nunca existiu. Aí, nessa confusão, que eles estão indo embora do hospital psiquiátrico, o Tyler aparece e vai atrás da Wandinha, que tá com essa tal dessa mulher, que foi liberada e afins. Ele joga ela por uma das janelas de Willow Hill, de um lugar bem alto, assim, e a Wandinha cai, né, que ela foi jogada, e ela tá desacordada lá no chão, e o Tyler foge. Ele foge como um Hyde, então o Hyde, que está sem mestre, vamos lembrar, foge dali, e agora ele tá solto. De novo, ele tá solto de novo. Mas, minhas opiniões e teorias sobre essa questão do Tyler ele estar solto de novo, eu vou falar no vídeo que eu falei que eu ia fazer, porque enquanto eu fazia esse roteiro, saiu o trailer da parte 2 da segunda temporada. Eu já fiz o roteiro e vou postar aqui pra vocês também um vídeo sobre o trailer, e ali eu vou falar algumas coisas que eu percebi no trailer com relação a essa cena do Tyler jogando a Wandinha pra fora. Então guardem que vai sair este vídeo, se preparem. Mas enfim, esse foi um grande resumo, um resumo bem resumido, porque teve muito mais coisa que aconteceu nessa primeira parte dessa segunda temporada. Eu tô amando acompanhar. Se você ainda não assistiu, vai, meu filho, pelo amor de Deus. Uma personagem também que a gente ainda não viu foi a personagem da Lady Gaga. Nada a ser comentado sobre ela nesse momento, mas eu tenho algumas teorias sobre quem ela é, e essas teorias vão estar também no próximo vídeo sobre a Wandinha, que é o vídeo do trailer e afins. Além de ter saído o trailer da parte 2, também já foi confirmado que a série vai ter uma terceira temporada, então a gente ainda tem muito pra ver sobre a Wandinha. Eu estou curiosíssima para isto.
Enfim, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou muito ansiosa pra ver o que vai acontecer nessa segunda parte. E assim, eu tô amando a série de novo. Provavelmente Wandinha vai continuar sendo uma das minhas séries favoritas depois dessa segunda temporada. E é isso, vamos ver o que a série nos guarda. Fiquem de olho também pro vídeo que vai sair do trailer que eu já falei 300 vezes, porque tá um vídeo muito legal. Já comenta aí o que você achou dessa primeira parte, o que você tá achando disso tudo e as suas teorias, porque eu vou amar saber. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos sobre o Wandinha ou sobre qualquer outro tema. Deixe seu like e me siga nas redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. E é isso, um beijo e tchau!